Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo é um especial do elenco para 2022. Vamos relembrar os jogadores que estão voltando de empréstimo agora em dezembro. Então a gente vai falar um pouquinho do Trellis, do Toró, do Júnior, do Jean, do Lucas Cal e relembrar o empréstimo do Tietê. Vamos falar das possíveis saídas do elenco. Então a gente vai falar do Shailon, do William, do Éder, do Pablo, se além do Ceará tem mais alguém, se o São Paulo pretende vender o Pablo. E vamos falar do Benítez, já que o São Paulo está meio receoso que o Santos está tentando o jogador. O São Paulo já pediu o aval do Rogério Ceni e a imprensa lá de fora do país, a imprensa colombiana, noticiou essa semana que o São Paulo sondou 2 jogadores, 2 meias. Então tem 2 jogadores já em conversa. Caso não dê certo essa renovação com o Benítez, vou te contar quem são esses jogadores. Meu nome é Laila Reis, eu estou na frente da equipe do SPFC.net. Agora, bora falar de notícia. Galera, é o seguinte, comecei esse especial falando aqui que o São Paulo, como vocês sabem, eu falei nos últimos vídeos, o Conselho Fiscal falou: alô, diretoria, tá gastando demais, tem que vender jogadores. Então eu fiz uma lista de jogadores que não faz sentido permanecer para 2022. E o que a diretoria pensa de cada um desses jogadores. Então a gente começa aqui com o Diego Costa, o zagueiro. Bom zagueiro, já teve aí sequências boas, foi uma época muito importante na época do dinizismo e tudo mais. Só que começou a perder espaço e é um bom nome para o mercado europeu, é um bom nome para emprestar também, para dar rodagem. Não deve ficar para 2022 porque já tem muitos zagueiros. O Shailon também é outro nome que não deve ficar para 2022. Poderia falar mil coisas do Shailon, do contrato dele, mas o que eu posso resumir em já deu. Teve chance demais, foi até lateral improvisado esse ano e tudo mais, mas o Shailon também não deve ficar para 2022, ok? O William, que chegou nesse ano, é uma das 9 contratações do São Paulo para esse ano, quando começou a mandar gente emprestar gente e tudo mais, também não deve ficar, também é uma contratação que não foi considerada certa, também é uma contratação de salário alto. Então o William também está indo embora. O Éder, 600 mil de salário, 29 jogos, 5 gols, vocês já sabem. O São Paulo, depois de vários escândalos, etc., não vai renovar, já rescindiu com o Roas, o Éder também não fica. Aí vem que todo mundo me pergunta todo vídeo nos comentários. O Pablo, Laila, o Pablo fica para a temporada do ano que vem? Galera, é o seguinte, o Ceará tem o Pablo como plano B, tá certo? Lembrando que o Ceará tá lá com o Thiago Luiz, então assim, se não der certo o plano A, o jogador que eles já estão, que é um jogador do Vasco, que eles já tem todo um aporte financeiro, o salário está sendo acertado e etc. Se não der certo essa contratação até dezembro, essas conversas devem rolar, daí eles vão tentar o Pablo. A diretoria do São Paulo tem como prioridade que se chegar a proposta pro Pablo, vende. Aí começa aquela coisa, então por que deixou o Rogério Ceni colocar o Pablo para jogar? Quando tinha aquele negócio de que ia ter uma bonificação, tinha que pagar mais para o Atlético Paranaense e para o jogador, etc. No primeiro jogo que o Rogério Ceni foi treinador, enfim. Falha da diretoria, falha do Ceni, falha de todo, mais da diretoria do que do Ceni, mas tá aí, renovou automaticamente com o Pablo e agora, se tiver proposta, pretendem vender o Pablo sim. Se não tiver, o Pablo segue. É assim, acende vela aí na tua casa, pede pro Pablo ter proposta e aí a gente para de sofrer um pouco com isso, beleza? Pede pro Vitor Bueno aí, já que você vai acender uma vela, pede pro Vitor Bueno também. Vamos relembrar de quem tá emprestado, qual é a situação da galera que tá emprestado, quem deve voltar pro São Paulo e quem deve entrar de dia em caixa porque agradou. Então o primeiro que a gente vai relembrar aqui é o Jean, vocês lembram? O Jean foi lá pra Disney, aí foi preso porque bateu ou não bateu, tá em investigação na mulher, ficou preso. Quando voltou, o São Paulo falou não condiz com a nossa conduta, com a nossa postura. E aí teve, bom, um imenso de um escândalo na época, emprestou o jogador que tá no Cerro Porteño. O Cerro Porteño tá curtindo o Jean lá e quer ficar com o jogador, só que o São Paulo já respondeu o seguinte: quer ficar? Paga, eu só vendo, eu não empresto, eu só vendo, pago o valor dele. E aí tá nessa discussão, ainda não tá certo. O Porteño não tá com uma época de muito dinheiro, o futebol paraguaio sofreu bastante, então existe a possibilidade do Jean voltar para o São Paulo agora em dezembro. Depois a gente tem o Elinho que tá no Red Bull Bragantino, só que o Elinho
Tá ok, parabéns pra você, Elinho, que já pôs o Grêmio pra sambar, agora a gente vai rebaixar o Grêmio. Enfim, o Elinho agradou lá, o Red Bull Bragantino falou ainda no meio desse ano, ó, a gente vai exercer aqui a cláusula de compra, vai exercer o nosso direito. Então deve entrar em caixa cerca de 23 milhões de reais pelo Elinho. Não entrou ainda. Então a expectativa até agora, nesse momento que eu gravo o vídeo pra vocês, 2 de dezembro, é que o Elinho volte. Então tem aí até o final do mês pra depositar o dinheiro pro Elinho, ou pra dizer que data que vai depositar esse dinheiro, porque sinalizou, mas não pagou. O Lucas Cal tá no América Mineiro, que inclusive é um dos jogos que o São Paulo tem aí no finalzinho do Campeonato Brasileiro, última partida, valendo vaga na Sul-Americana, na minha opinião, ou até de Libertadores, vamos ver o que vai acontecer. O que acontece? Tá titular lá, tá numa boa fase o jogador, só que o América Mineiro ainda não procurou o São Paulo para falar de renovação. Acho que tá esperando o Campeonato Brasileiro acabar para ver em qual competição que vai ficar, para onde vai se classificar, para ver se renova com o jogador ou não. Então, por enquanto, o Lucas Cal volta no ano que vem, vamos ver onde o América Mineiro acaba. O Toró, gente, o Toró tinha sido emprestado pro Sport, ficou chateadíssimo lá porque não estavam pagando o salário dele. Aí em junho ele tentou voltar pro São Paulo, São Paulo falou, ó, tenho nada com isso, meu amigo, tem contrato, segue contrato e boa sorte. Só que aí o Toró conseguiu espaço lá no Atlético Goianiense. E bom, vocês estão vendo a situação do Atlético. Por enquanto não tem nenhuma conversa de renovação com o Toró deve voltar pro São Paulo. Tem contrato até metade de 2023, então ainda tem um tempo de contrato que o São Paulo ficaria aí mais um tempo, ou o São Paulo reinventaria mais um empréstimo. Vamos ver o que a diretoria vai fazer. Trellis, o Trellis foi pro Sport em março desse ano, o Trellis que já foi o cara da dancinha, né? Chega de pôr Trellis no segundo tempo, meu Deus, ninguém aguentava mais o Trellis. Foi pro Sport, demorou 13 jogos para marcar o primeiro gol. 13 jogos. Aí quando marcou o primeiro gol, nossa, desencantou, parabéns Trellis, blá blá blá, não sei e tal. Enfim, o Sport ainda não buscou o São Paulo para falar de renovação do Trellis, até porque o Sport tá aí caindo. Então vamos ver o que vai acontecer, mas provavelmente o Trellis volte para o São Paulo também. O São Paulo deve buscar um novo time para o Trellis. O Hudson acaba o empréstimo dele com o Fluminense, mas ao mesmo tempo acaba o contrato dele com o São Paulo. Então ficou elas por elas. O Tietê, todo mundo pergunta do Tietê, só que o Tietê, ele tem, o empréstimo dele é até maio. Então, por enquanto não se fala de Tietê. O Galo vai deixar, assim, para comprar, deve comprar o jogador lá para maio. Vamos empurrar isso aí o máximo possível. Já o Júnior, que é um goleiro revelado na nossa base, ficou aqui um tempão e tudo mais, foi pro Bahia. Fez 4 jogos só lá no Bahia. Então, por enquanto, não tá sendo procurado para renovação, deve voltar também para São Paulo. Vamos relembrar dos jogadores que tiveram sondagem de times da Europa recentemente, que devem sair. Lisieiro, perdeu espaço com o Rogério Ceni, teve sondagem aí. Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Esses são jogadores que a diretoria enxerga como assim, sabe, a galinha dos ovos de ouro. É aí que a gente pode ganhar dinheiro. Com toda certeza, toda a molecada da base. Vou fechar aqui falando do Benítez. O que acontece? Benítez, como vocês já sabem, a gente falou aqui no canal. São Paulo, tá com o Santos, tá passando no São Paulo, tá conversando com os argentinos. Esse presidente do Santos tem uma fama de que coloca ordem na casa, de que paga as coisas, que consegue investidores, enfim. Aumentou o patrocínio lá. Tá indo relativamente bem, a torcida gosta dele. E tá falando com o Independente, tá tentando um empréstimo pelo Benítez. E o Independente tá assim, num leilão, quem me paga mais, beleza. São Paulo, quando começou o empréstimo pelo Benítez, pagou 300 mil dólares na época. E aí agora, no dia 15 de dezembro, teria que pagar 16 milhões de reais. Só que São Paulo não vai pagar esses 16 milhões de reais, já avisou que não tem esse dinheiro, tá tentando renovar o empréstimo. Então fica assim, quem vai dar mais por esse empréstimo? A data limite é 15 de dezembro, já tá todo mundo sabendo dessa data aí. Então, só que como São Paulo tá receoso, não quer perder tempo. Falou com o Rogério Ceni e já recebeu aval. A imprensa colombiana noticiou esses 2 nomes, não foi a gente aqui que tá inventando, etc. Então, o São Paulo tá em conversa, em sondagem com 2 jogadores. O camisa 10 do Júnior Barranquilla, que é o Luiz Gonzalez, tá? Jogador de 30 anos, que tem o valor avaliado de mercado em 900 mil euros. Nessa temporada fez 42 jogos, marcou 9 gols e deu 5 assistências.
E o segundo nome é o Jarlan Barreira, do Atlético Nacional. Primeiro o Jarlan Barreira tava, para onde eu vou ano que vem, não sei, não ia renovar com o Atlético Nacional. Agora tá em renovação com o Atlético Nacional. Quem quiser o jogador vai ter que emprestar do Atlético Nacional, que tá rolando uma renovação de vínculo lá. Só que já saiu lá na imprensa de que o São Paulo já ligou lá e falou como é que é. Como é que faz para ter esse jogador? Deixa eu ficar inteirado do assunto. Então é um jogador também que fez nessa temporada 15 gols, 3 assistências em 47 jogos. Espero que vocês tenham gostado da informação. Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa nos comentários sua resposta, que vai ser um prazer responder.